Você já sentiu um toque sutil em seu coração, um sussurro suave guiando você nos momentos de incerteza? Já esteve diante de uma encruzilhada, buscando desesperadamente por direção, mas sentindo como se Deus estivesse em silêncio? Você ora, espera, mas nada parece acontecer. E se eu te dissesse que o Espírito Santo tem falado com você o tempo todo? Talvez o problema não seja o silêncio dele, mas a dificuldade em reconhecer sua voz. O Espírito Santo não é uma força distante. Ele é seu mestre, seu auxiliador e seu guia sempre presente. Ele fala de formas inesperadas, através de sussurros ao seu coração e até mesmo por meio das circunstâncias ao seu redor. Se você não souber o que procurar, pode acabar ignorando instruções divinas que poderiam transformar sua vida. E se houvesse sinais claros de que ele está falando com você, você gostaria de conhecê-los? Então, não saia deste vídeo. Você está prestes a descobrir 3 sinais que indicam que o Espírito Santo está se comunicando com você. Sinais que muitas pessoas ignoram. Mas não para por aí. Você também aprenderá como responder à voz dele, o que acontece quando a ignoramos e, acima de tudo, como se alinhar para ouvi-lo com mais clareza. Antes de continuarmos, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Você sabia que uma das maiores diferenças entre o Deus vivo e os ídolos é que Deus fala? O profeta Isaías, sob a unção divina, desafiou os ídolos que os israelitas estavam seguindo. Em Isaías, capítulo 41, Deus confronta esses ídolos e os desafia a prever o futuro ou até mesmo explicar o passado. Mas eles eram inúteis, não podiam fazer nada. Veja o que o Senhor declarou nos versículos 28 ao 29. Olhei, mas não havia ninguém. Entre eles, nenhum capaz de aconselhar ou responder quando perguntei. Vejam, todos eles são falsos. Suas obras não têm valor. Suas imagens esculpidas são apenas vento e confusão. Os ídolos são criações humanas, meros objetos sem vida. Eles têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, bocas, mas não falam. Deus, por outro lado, está vivo. Ele vê, ouve, se importa e fala. E o que isso significa para você? Significa que o Deus que você serve se comunica. Mesmo sem vê-lo, você pode ouvir sua voz através do Espírito Santo que habita em você. A Bíblia está repleta de exemplos em que o Espírito Santo guiou, alertou e instruiu o povo de Deus. E ele também tem falado com você. Talvez você ainda não tenha percebido isso. Pode ser que, assim como o jovem Samuel, você não reconheça sua voz. Ou talvez você espere que ele fale de um jeito específico, mas Deus não se limita a um único meio de comunicação. Lembra de Elias? Ele estava acostumado a ouvir Deus no fogo, mas em um determinado momento viu o fogo e Deus não estava lá. Veio um vento forte e ainda assim Deus não estava lá. Até que finalmente ouviu um sussurro suave e ali estava o Senhor. Pode ser que você esteja esperando que Deus fale com você de uma forma específica e porque isso não acontece, acredita que Ele está em silêncio. Mas antes de tirar essa conclusão, vamos explorar os sinais que mostram que o Espírito Santo está falando com você. Sinal número 1. Deus fala através das circunstâncias e do ambiente ao seu redor. O Espírito Santo se comunica por meio das situações que você enfrenta. Tudo o que acontece na sua vida pode conter uma mensagem divina. O Salmo 19, versículo 2, diz: Um dia fala disso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Esse versículo vai além do significado literal do tempo. Ele também se aplica às fases da sua vida. Seu dia pode representar um período em que tudo parece fluir com facilidade. Oportunidades surgem sem esforço. Portas se abrem e você se conecta com as pessoas certas.
Nenhuma dessas coisas acontece por acaso. São sinais de que o Espírito Santo está guiando você e chamando para um relacionamento mais profundo com Deus. Mas há um perigo associado à abundância. Deus advertiu sobre isso ao falar dos israelitas. Quando ele os supria e eles se sentiam satisfeitos, frequentemente se esqueciam dele. Moisés alertou sobre isso em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 11 ao 14. Tenham cuidado para não se esquecerem do Senhor, seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, leis e decretos que hoje lhes ordeno. Caso contrário, quando tiverem comido até ficarem satisfeitos, quando construírem boas casas e nelas morarem, quando aumentarem seus rebanhos, sua prata e ouro e tudo o que possuem for multiplicado, o seu coração se tornará orgulhoso e vocês se esquecerão do Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. O Espírito Santo não quer que você viva como vítima, por isso esteja atento. Ele está tocando seu coração para que você aprofunde sua comunhão com Deus e não seja enredado pelo engano das riquezas. Mas se a maré virar e tempos difíceis chegarem, lembre-se, o Espírito Santo continua falando com você. Sim, ele está ensinando você a confiar mais em Deus e preparando-o para um novo nível espiritual. Você já percebeu que não há crescimento sem provação? Até mesmo Jesus, embora fosse o Filho de Deus, aprendeu a obediência por meio do sofrimento. Isso significa que cada fase da sua vida carrega um propósito e uma mensagem do Espírito Santo. A Bíblia afirma que todas as coisas, boas ou ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, observe atentamente os acontecimentos da sua vida e fique em silêncio diante dele para não perder o que o Espírito o deseja revelar. Uma das formas mais profundas pelas quais o Espírito Santo se comunica é por meio da palavra de Deus. Jesus, ao falar sobre o Espírito Santo, disse que ele nos guiará em toda a verdade e nos revelará o que está por vir. João, capítulo 16, versículo 13 ao 14. A Bíblia também nos ensina que Jesus é a palavra viva de Deus. João, capítulo 1, versículo 1 ao 14. E o Espírito Santo nos ajuda a compreender e aplicar essa palavra em nossa vida diária. Se um versículo ou passagem bíblica tem chamado sua atenção de maneira especial, é um forte sinal de que o Espírito Santo está lhe transmitindo uma mensagem. Você já percebeu que, às vezes, um versículo que você leu pela manhã ressurge em uma conversa ou em um louvor ao longo do dia? Isso não é coincidência. O Espírito Santo enfatiza certos ensinamentos porque ele quer que você os entenda e os coloque em prática. Lembre-se, o Espírito Santo nunca contradiz a palavra de Deus. Qualquer visão, sonho, profecia ou mensagem que vá contra a Bíblia não vem dele. Por isso, como cristão, você deve sempre testar tudo à luz das Escrituras e rejeitar aquilo que não está alinhado com a verdade de Deus. A paz e a alegria são frutos do Espírito Santo e indicadores da sua presença em nossas vidas. Quando você busca orientação e não recebe uma resposta clara, preste atenção à paz que sente ou à sua ausência. Se ao tomar uma decisão, você sente inquietação ou angústia, isso pode ser um alerta do Espírito Santo para reconsiderar. Por outro lado, quando há paz e alegria no seu coração, isso pode ser um sinal de que ele está confirmando sua escolha. Isso vale para todas as áreas da vida. Se você está prestes a entrar em um relacionamento ou iniciar um novo projeto, mas sente que algo está errado, não ignore esse sinal. Assim como um semáforo indica quando é seguro avançar ou parar, o Espírito Santo usa a paz e a alegria para guiá-lo. Muitas pessoas negligenciam esse sinal e acabam se arrependendo mais tarde. Não deixe que isso aconteça com você. O Espírito Santo está sempre presente para ajudá-lo e orientá-lo.
Ele o ama profundamente e deseja que você permaneça no caminho certo. Você precisa estar sensível à sua voz e disposto a obedecer. O Espírito Santo não fala sem propósito. Quando ele lhe dá uma direção, espera que você a siga. Às vezes, a obediência precisa ser imediata. Você se lembra de Abraão? Deus lhe disse para deixar sua terra e sua parentela, e ele obedeceu sem hesitação. Como resultado, foi grandemente abençoado e sua fé foi contada como justiça. Muitas pessoas procrastinam sua obediência, dizendo que não têm certeza se realmente é Deus falando. Mas, em vez de adiar a decisão por medo de errar, ore e peça clareza. Deus sempre responde àqueles que o buscam sinceramente. Lembre-se de Maria, a mãe de Jesus. Quando o anjo lhe trouxe uma mensagem que parecia impossível de compreender, ela confiou e disse: "Que se cumpra em mim conforme a tua palavra." Lucas, capítulo 1, versículo 38. Que essa também seja a sua resposta quando o Espírito Santo falar ao seu coração. Mesmo sem entender completamente, Maria buscou esclarecimento. Ela perguntou ao anjo: "Como isso acontecerá, já que sou virgem?" Isso nos mostra que é possível fazer perguntas a Deus em oração e pedir ao Espírito Santo que revele a mensagem que Ele deseja nos transmitir. Quando você pede com fé, pode ter certeza de que Ele responderá. Além disso, é fundamental estar disposto a obedecer e agir conforme a vontade de Deus, sempre que tiver convicção de que Ele está falando com você. Afinal, de que adianta ouvir a voz do Espírito Santo se não há intenção de obedecê-la? Ouvir o Espírito Santo só se torna valioso quando colocamos em prática o que ele nos orienta. Veja o que Deus promete no Salmo 32, versículo 8 ao 9. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas ou não obedecem. Deus nos mostra que Ele deseja que sejamos submissos e dispostos, não forçados. Somente assim podemos desfrutar plenamente das bênçãos de ouvir e seguir sua voz. Querido, desobedecer ao Espírito Santo pode trazer consequências graves. Um dos maiores benefícios de seguir sua voz é receber direção clara para a nossa vida. Ignorar essa voz nos torna vulneráveis a erros e escolhas ruins, das quais podemos nos arrepender mais tarde. Além disso, nossas ações nem sempre afetam apenas a nós mesmos, mas também os que nos cercam. Lembre-se de Jonas. Sua desobediência fez com que todos no barco sofressem. Em contrapartida, quando obedecemos a Deus, sua bênção se estende a outros, como aconteceu com Abraão. A desobediência leva à frustração e dificuldades. Deus deseja que você viva em plenitude, sendo guiado por Ele a águas tranquilas e pastos verdejantes. A escolha de obedecer ou não está em suas mãos. Se você deseja viver uma vida de provisão e proteção, precisa ser como uma ovelha, obediente ao seu pastor. A Bíblia nos ensina que a ovelha segue seu pastor sem questionar, e é essa mesma atitude de confiança que Deus espera de nós. Outro perigo de ignorar a voz do Espírito Santo é a insensibilidade espiritual. Os israelitas repetidamente desobedeceram a Deus e, como consequência, perderam a capacidade de ouvir sua voz, chegando a lamentar no Salmo 74, versículo 9. Já não vemos os nossos sinais, não há mais profeta, e ninguém entre nós sabe até quando isso durará. Isso nos ensina que uma pessoa que antes era sensível à voz de Deus pode perder essa sensibilidade se continuar ignorando suas instruções. Talvez você pense que estamos vivendo sob a graça e que Deus sempre terá misericórdia, mas a palavra nos alerta que não devemos usar isso como desculpa para persistir no erro.
Se deseja evitar decisões equivocadas e permanecer sob a orientação divina, deve cultivar um coração obediente. A negligência constante da voz de Deus pode levar à cegueira e surdez espiritual, e isso pode afastá-lo da comunhão com Ele. A separação de Deus é uma das consequências mais sérias da desobediência. Como um galho cortado da árvore perde sua fonte de vida, assim também aquele que se afasta de Deus perde a conexão com a fonte da verdadeira nutrição espiritual. Jesus disse: "Sem mim, vocês não podem fazer nada." João, capítulo 15, versículo 5. Se você sente que Deus está distante e já não fala com você como antes, talvez seja a hora de avaliar sua obediência. Se perceber que tem desviado do caminho, arrependa-se e volte rapidamente. A desobediência enfraquece nosso relacionamento com Deus, criando barreiras que dificultam ouvir sua voz e seguir sua direção. Mas há uma solução: a obediência total ao Espírito Santo. Se você deseja viver uma vida cheia de milagres e provisão sobrenatural, confie em Deus e obedeça a Ele sem hesitação. Como diz uma canção, farei o que Ele mandar, não importa o custo, serei um bom soldado e permanecerei firme. Muitos querem as bênçãos de Abraão, mas poucos estão dispostos a obedecer como ele obedeceu. Você será um desses poucos? Você consegue reconhecer a voz de Deus e distingui-la entre as muitas vozes ao seu redor? A mente, o inimigo, a sociedade, todos falam, mas apenas a voz de Deus nos conduz ao verdadeiro propósito. Para ouvir claramente o Espírito Santo, primeiro você precisa nascer de novo. O Espírito Santo é um presente para os filhos de Deus. Jesus disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz." João, capítulo 10, versículo 27. Se você quer reconhecer sua voz, deve ser uma de suas ovelhas. Além disso, cultivar um hábito sólido de leitura bíblica ajudará a diferenciar a voz de Deus das outras. O Espírito Santo nos lembra da palavra de Cristo, mas para isso precisamos conhecê-la. Evite distrações. Se você já tentou atender uma ligação em um ambiente barulhento, sabe como é difícil entender a mensagem. O mesmo acontece espiritualmente. O mundo está cheio de ruídos e distrações, mas você deve escolher ficar em silêncio diante de Deus. Maria, irmã de Marta, escolheu ouvir Jesus, enquanto sua irmã estava ocupada com muitas tarefas. Jesus elogiou Maria, pois ela escolheu a melhor parte. Isso nos ensina que, embora as distrações sejam inevitáveis, devemos priorizar o que realmente importa: ouvir e obedecer à voz de Deus. Você faria como Maria e escolheria o que é melhor? Essa deve ser sua decisão. Se deseja ouvir a voz do Espírito Santo, é essencial praticar momentos de silêncio e meditação. Além disso, tire períodos para se afastar das distrações e focar totalmente em Deus. Manter um ambiente de adoração é fundamental, pois a adoração convida à presença do Senhor. Quando o profeta Eliseu precisou ouvir a voz de Deus sobre a situação trazida pelos reis Josafá e Jorão, ele buscou criar essa atmosfera. Em 2 Reis, capítulo 3, versículo 15, está escrito: "Agora tragam-me um arpista." E enquanto o arpista tocava, a mão do Senhor veio sobre Eliseu. Se isso funcionou para Eliseu, certamente pode funcionar para você também. Querido, Deus prometeu nunca te deixar nem te abandonar. Ele se importa com cada detalhe da sua vida e tem falado com você o tempo todo. Mas será que você tem prestado atenção? A boa notícia é que nunca é tarde para desenvolver um relacionamento profundo com o Espírito Santo e aprender a discernir sua voz com clareza. Você deseja ouvir e reconhecer a voz de Deus? Então, agora é o momento de falar com Ele sobre isso. Abra seu coração e faça esta oração comigo.
Senhor Jesus, agradeço pelo privilégio de ser um instrumento em tuas mãos. Obrigado por me conceder o dom do Espírito Santo. Não consigo imaginar viver sem ele nestes tempos desafiadores. Muitas vezes, não compreender os teus sinais tem sido angustiante, mas agora me sinto renovado ao perceber que tu sempre falaste comigo. Obrigado por esta revelação e por me abençoar através desta mensagem. Perdoa-me, Senhor, por todas as vezes que estive distraído e insensível à tua voz. Tem misericórdia de mim e alinha meu foco para ti. Ajuda-me a estar espiritualmente alerta e discernir tua vontade. Pai, humildemente peço que abra meus olhos para que eu veja o que estás me mostrando. Não quero ser espiritualmente cego. Dá-me ouvidos sensíveis para ouvir tua voz claramente. Senhor, também te peço um coração compreensivo. Sei que ouvir a tua voz é uma coisa, mas entender corretamente é outra. Ensina-me a interpretar com clareza aquilo que me revelas. Assim como perguntaste a Jeremias o que ele via e confirmaste que ele enxergou corretamente, eu também desejo ver e entender com precisão. Doce Espírito Santo, preciso da tua direção. Guia-me a cada passo do caminho. Como Moisés, eu clamo para que a tua presença vá comigo. Não quero tomar decisões precipitadas, mas esperar até que me guies. Ajuda-me a ser sempre obediente, pois sei que desobedecer a ti tem graves consequências. Ensina-me a confiar plenamente em ti e a não depender da minha própria sabedoria, pois a sabedoria humana é limitada diante da tua grandeza. Minha alma se rende à tua vontade, Senhor, mesmo quando não for conveniente. Escolho te obedecer, independentemente das circunstâncias. Que eu não procrastine minha obediência, mas haja com prontidão sempre que ouvires a tua voz. Espírito Santo, desejo um relacionamento mais profundo contigo. Quero te conhecer mais, ouvir-te claramente e seguir tua orientação. Sei que preciso me esforçar para isso, então peço que me ajudes a ter disciplina para ler e meditar na tua palavra diariamente. Dá-me graça para permanecer continuamente em um ambiente de adoração. Que tua presença seja minha habitação constante. Senhor, fortalece-me para ter uma vida de oração fervorosa. Capacita-me a reservar momentos de retiro. Contigo, onde eu possa me afastar das distrações e estar em plena comunhão contigo. Anseio por tua presença e quero estar mais próximo de ti. Por isso peço que operes essa transformação na minha vida. Obrigado, Jesus, porque sei que ouves minhas orações. Em teu nome eu oro. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração, não se esqueça de curtir e ativar as notificações para receber mais conteúdos edificantes. Compartilhe com seus amigos e familiares para que também sejam abençoados. Deus te abençoe.